onde nós vamos dar a sequência desse grande estudo, no capítulo 26 de Êxodo, e versículo 31. Os irmãos já leram ali sobre a cidade. A Nova Jerusalém. Os irmãos já estão de olho em mim, né? Qualquer coisa já passa água aí. Capítulo 26, versículo 31. O véu do tabernáculo. Nós paramos, pelo que nós conversamos com os irmãos, nós paramos na página de número 5, onde fala as três cobertas, né, que representam as três fases da vida de Cristo: peles de texugo, animais marinhos, tintas de vermelho, peles de carneiro, peles de texugo e animais marinhos, seu nascimento simples e pobre, tinta de vermelho, expiação e crucificação, peles de carneiro, sua sepultura e sua ressurreição. Então nós já vamos passar para o lugar santo. Hoje nós vamos falar do lugar santo, do lugar santíssimo, do lugar santo e o que tem no lugar santo, do lugar santíssimo e o que tem dentro do lugar santíssimo, as vestes do sacerdote e os seus ofícios. Nós trouxemos isso aqui para os irmãos verem. Esse aqui era traje do sacerdote. Daí nós vamos falar por detalhe ali sobre os trajes do sacerdote, que representa hoje os ministros da igreja, os obreiros da igreja. Quando nós subimos aqui no patamar um pouquinho mais alto e se viremos para o povo, o que representa isso? Porque isso aqui era o culto que começou, e nós estamos dando sequência no novo concerto. Não mais com o cordeiro, mas com o cordeiro de Deus. Não mais com o sacerdote humano, mas com o sumo sacerdote, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Não mais vendo, mas por fé que nós servimos. 26 e 31 de Êxodo diz assim: depois farás um véu de azul, de púrpura e carmesim, e de linho fino, torcido, com querubins, de obra-prima se fará. E os porás sobre as 4 colunas de madeira de sitim. Cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro. Sobre 4 bases de prata pendurarás o véu debaixo das colunas dos colchetes. E meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação. Olha, meus irmãos, prestem bem atenção nesse véu. Esse véu é muito importante. Entre o santuário e o lugar santíssimo. Esse véu foi o que Jesus rasgou quando ele morreu. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de sitim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém, amados? Amém. Aqui nós não vimos as 5 bases, só vimos aqui, ó. Mas na frente tinha 5 bases também. Nós vamos falar, e se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Dentro do tabernáculo. Mas muitos irmãos não se lembram da introdução. Nós falamos na introdução, no início desse estudo, isso aqui é um tipo, está dentro do Velho Testamento, porque nós temos que ler o Velho Testamento, como o irmão Nai falou, porque dentro do Velho Testamento está a igreja, e só se entende certos trechos do Novo lendo o Velho, e a igreja está dentro do Velho Testamento. Então, para isso é importante, amados, nós lermos também o Velho Testamento e saber o que é tipo, e nem sempre usar todas as coisas como tipo, só aquilo que for colocado como tipo, como sombra. Como nós falamos na sexta-feira, vamos passar para os irmãos, nós coloquemos aqui para nós não falar um ultrapassado do outro, nós coloquemos como código, para a gente não esquecer, porque isso não está dentro da apostila nossa, dentro do nosso caderno que nós temos, então nós deixamos marcadinho aqui. Mas tem irmão que está marcando
para depois, se um dia querer dar estudo também, daqui uns 20, 30 anos nós vamos embora e outros ficam aí para dar esse estudo. Então, só no Evangelho de João, Jesus, ele se colocou como Cordeiro de Deus, templo, serpente de metal, poço de Jacó, maná, a rocha, a luz do mundo, o bom pastor, o grande trigo, o lavatório e a videira verdadeira. Somente no Evangelho de João, isso sem contar mais coisas. E ele não era tudo isso. Não era. Isso são tudo tipos. Se nós olharmos aqui na Bíblia, alguém vai dizer, mas irmão, isso ali simboliza isso, o outro também? Sim. Muitas vezes uma coisa só tem mais que um tipo. No nós dar o estudo, os irmãos vão perceber. E na sexta-feira também falamos, só para nós passar por cima, mas bem rápido, porque nós já vamos dar sequência no estudo, sobre o tabernáculo. O que quer dizer tabernáculo? Tabernáculo em latim quer dizer tenda, em hebraico lugar de habitação, e era chamado também como santuário, santuário terrestre, casa do Senhor, casa de Deus, tenda de José, tenda do testemunho, tenda da congregação, templo do Senhor, palácio do grande rei, morada do Altíssimo. Eles achavam isso aqui, Moisés, foi revelado para Moisés, tudo isso Deus disse, Moisés, faz isso aqui conforme foi te mostrado. Quem mostrou isso aqui para Moisés fazer foi Deus. Isso aqui não pode ser símbolo de adoração. Nós não podemos ter base nisso aqui para a nossa fé. Mas isso aqui ajuda a fortalecer a nossa fé, porque no livro de Apocalipse, como o irmão leu ali antes, no capítulo 21, os irmãos perceberam que esta cidade que aqui está, só porém, não é desse jeito, não vai ser assim, mas isso aqui é algo que nós podemos perceber, que é no futuro nós vamos ver que a santa cidade, ela é assim. E aqui são as tribos de Israel. Aqui é o portão. Aqui nós vimos as 3 tribos, como o irmão leu ali antes. Sul, norte, vamos falar na nossa linguagem para nós entender melhor. Ali diz levante, poente, aqui nós vamos tratar sul, norte, leste e oeste, que é a mesma coisa. Essas 3 tribos desse lado, Rúben fazia o comando, mas quem partia na frente era Judá. Lá está Judá, Judá, Isacar, Zebulon. Eles partiam na frente com 186 mil soldados. Eram 3 tribos. Esses soldados partiam na frente. Na sequência, depois deles, vinha logo em seguida Efraim. Liderava Efraim, Manassés e Benjamim. Lá só tem os últimos nomes, mas é Benjamim. Então, esse pessoal que aqui estão são os 12 filhos de Jacó. De menos Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José. José não está aqui, então estão os 2 filhos dele. E Levi também não está aqui, porque Levi era o que fazia parte do sacerdócio que transportava o tabernáculo. Então ele não tinha lugar fixo, ele parava um pouquinho aqui, outro pouco, ele parava no meio do povo espalhado. Então partia essa tribo, depois essa, depois Rúben, juntamente com Simeão e Gade, e por fim Dan, Azer e Naftali. Amém, amados? E aqui o povo entrava para oferecer sacrifício. Como é que era o sacrifício? Existia uma oferta chamada oferta de manjares. Havia uma oferta chamada oferta pacífica. Existia uma oferta chamada oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. A oferta de manjares era trazida farinha, azeite de oliva, pães e bolos sem fermento, que é o pão levedado, não tinha fermento. Partes desses alimentos eram queimados aqui e partes dadas para o sacerdote. Oferta de manjares. E além do sacerdote também, o ofertante também fazia parte também do restante. Oferta pacífica. O que é oferta pacífica? É oferta de paz. Então alguém não pecou, não fez nada de errado, mas quer fazer uma oferta de paz, ele leva uma oferta de paz. Ou ele poderia levar gado e carneiro, poderia ser um dos 2. E queimava a gordura e o restante, a gordura não podia comer, era contra a lei de Deus comer a gordura. A gordura era queimada ali no altar do holocausto, e depois sobrava, o que sobrava era comido pelo sacerdote e pelo ofertante, comido assado, tinha que ser assado. Agora, a oferta pelo pecado era trazida novilho, bode, cabra, cordeiro. Se fosse pobre, trazia 2 rolinhas e farinha também. Eles queimavam aqui a gordura e o restante ele não podia comer.
O restante de oferta oferecida pelo pecado, de jeito nenhum poderia comer. O que ele fazia do restante? Tirava fora o restante e queimava fora do arraial. Não poderia queimar nem dentro do arraial. Da mesma forma, a quarta oferta, que era a quarta oferta, era o cordeiro. O cordeiro era pela culpa. Alguém cometeu uma culpa. A culpa é diferente do pecado. Alguém pegou uma lepra. Se os irmãos lerem, quando os irmãos lerem no Novo Testamento, os irmãos vão perceber que um leproso se aproxima de Jesus e Jesus cura ele. Quando ele cura da lepra, Jesus diz: vai lá e te mostra para o sacerdote e oferece a oferta que está ordenada dentro da lei. Senão ele não poderia mais entrar aqui. Todo leproso não poderia fazer parte, que tinha que sair fora do arraial. Por quê? Porque ele era considerado pecador. Quando passou os 7 dias, alguém ficou leproso 7 dias por causa do pecado. No fim de 7 dias, ele ia vir oferecer um cordeiro pela sua culpa. E quando ele oferecia o cordeiro pela sua culpa, o sacerdote pegava a gordura, queimava, e o restante tinha que queimar fora da arraial também. Não poderia queimar ali. Os irmãos entenderam? Amém. Certo. Agora nós vamos para a tenda. Oi. Mulher podia oferecer um local? Não. Só homem. Homem, e uma coisa importante, amados, eu vou colocar por cima, os irmãos vão entender. Toda mulher, ela tem, durante o mês, ela tem um tempo que ela tem um problema. Ela não poderia nem fazer parte aqui, nesse tempo. Se os irmãos olharem a mulher que sofria um fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. E todo mundo acha, por que ela ficou com tanto medo que ela tocou em Jesus? Porque ela não poderia estar no meio da multidão, pela lei. A distância dela, eu vou falar em metro, não em côvado, mas 10 metros de distância, ela tinha que ficar longe do povo. Mas como o fluxo de sangue da mulher é uma coisa interna e ninguém vê, ela se arriscou. Gastou tudo com os médicos, eu vou me arriscar. Quando ela tocou em Jesus e disse, alguém me tocou, ela disse, pronto, vou morrer apedrejada, porque ela não poderia, o medo dela era de morrer apedrejada. Não é a questão dela ser curada, ela percebeu que foi curada, mas ela ficou com medo que Jesus, além de curar ela com a sua virtude, ele, não é que ele adivinhou, ele era a própria revelação, ele revelou que ela não poderia. Era aquele tempo o que as mulheres ficam durante o mês, 3, 4 dias, aquela mulher fazia 12 anos que não parava o fluxo de sangue dela, porém é interno. Daí quando Jesus disse, alguém me tocou, ela já ficou com medo. Pedro disse, a multidão te oprime, te aperta, quer dizer, quem te tocou? Não, alguém me tocou com fé que de mim saiu virtude. Daí a mulher veio para ele e disse, toma, hora também não vou ter que dizer, Senhor, foi eu que te tocou. E ele não contou que ele disse, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Salvou do quê? De morrer. E além de tudo curou, porque ele não contou o que é que ela tinha. Porque se contasse os fariseus que ela estava, apedrejavam aquela mulher. Ela não poderia estar. Os irmãos entendem? Amém. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos podem fazer. Amados, esse estudo eu quero que os obreiros escutem, os obreiros novos, escrevem. Eu tenho uma pilha para os irmãos, eu tenho também o traje do sacerdote e desse estudo. Esse estudo, amados, é coisa linda. Talvez eu não vou me expressar para os irmãos como é preciso. Sexta-feira já houve aquele problema ali. Eu acredito que eu não vigiei, estou meio comprimido. Faz 2 meses que eu estou com a cabeça meio com sinusite. Uma coisa pouquinha. Quando chegou 5h15 da tarde, resolvi tomar aquele tal de, é o mesmo efeito do sinutário. Perdi todo o reflexo. Não acertei mais nada. E foi uma coisa que eu não vigiei. Mas é uma coisa linda, irmãos, esse estudo do tabernáculo é coisa linda. Nós vamos dar sequência para os irmãos verem, agora os demais sigam. Vamos entrar dentro da tenda. Quem não veio aqui sexta-feira, essa tenda que nós vimos aqui, a primeira parte é essa, chamada lugar. E a segunda é chamada certo. Então até aqui é o lugar santo. Ali onde nós lemos, o que é que tem aqui? Véu. O véu. Quem é que disse véu? Está vendo? Os irmãos estão acertam, é um véu. Esse véu aqui, quando Jesus morreu, ele rasgou. Por quê? Agora não precisamos mais de mediador. Só existe um Deus, um só mediador. Quem é o mediador agora por nós? Por quê? Porque ele desfez esse véu, rasgando a sua carne. Quando eles pregaram aqueles pregos e furaram o lado dele, ali eles rasgaram. Sem querer, eles rasgaram esse véu, porque ele não tinha pecado. Isso aqui nós podemos mostrar para os irmãos no livro de Efésios, no livro de Pedro, no livro de Hebreus, como é que ele fez com a sua carne. Isso aqui é muito lindo, amados. Aqui nós já falamos, aqui os símbolos do material. Nós vamos dar mais uma lembradinha para os irmãos não esquecerem. Todo o material que tem no tabernáculo.
Vou ver se os irmãos se lembram ainda. Ouro, o que quer dizer? Prata. Madeira. Estaca. Corda. Pedra. Água. Palavra de Deus. Cobre. Incenso. Azeite. Espírito Santo e linho fino, justiça e pureza dos santos. Mas os irmãos estão bem afiados, quase disseram tudo. Então, amados, olha bem, agora nós vamos falar essa tenda aqui, amados. Os levitas transportavam. E se não botasse aqui como Deus queria a glória, e o que os irmãos estão vendo aqui, a glória de Jeová, a glória de Deus. Cada tribo paravam nos seus lugares. A de Rúben tinha que ser aqui. Lado sul, lado norte, lado oriental e lado ocidental. Por que essa é do lado oriental? Porque foi do lado oriental da tribo de Judá que Jesus nasceu e salvou nós. Então, por isso, aquela tribo partia na frente. Era a primeira que partia. Quantia de homens que aqui tinha? 603.553 soldados de 20 anos para cima que estavam. Então, de dia, nuvem. De noite, coluna de fogo. Paravam todos eles nas suas ordens, cada um debaixo da sua bandeira. Quando eles paravam, Moisés dizia assim: Senhor, assenta-te com teus milhares. Sempre ele usava essa expressão. E quando eles se levantavam para partir, que a nuvem dava sinal na hora de partir, ele disse: Senhor, levanta-te com os milhares de Israel, e dissipados sejam os teus inimigos. Não tinha quem parava na frente desse povo. E a palavra de Deus nos diz, amados, que se aqui não tivesse tudo em ordem, a glória de Deus não descia. Eu vou agora entrar aqui dentro, depois eu volto ali. Isso aqui é o teto. Os irmãos estão vendo o teto lá em cima? Está meio alto para mim. Mas é o teto lá daquela cabana. Aquela parte verde, ela não é verde, ela é azul, mas foi pintada de verde. E aqueles cochetezinhos amarelos são cochetezinhos de ouro. Aquela cortina que ali está nos dias de hoje, ela representa cada crente. E o cochete de ouro representa o Espírito Santo que une os crentes. Os irmãos podem perceber que cada tábua daquela ali, cada cortina daquela ali tem o revestimento, que aqui tinha 3 cortinas. Do lado de dentro a de querubim, do lado de fora animais marinhos, vamos supor, peles de texugo, animal do mar. E lá dentro desenhos com os querubins. Aqueles cochetezinhos, no eles levantaram a tenda, baixaram e transportaram, muitas vezes forçava, e aquele cochetezinho ficava pendurado. Pendurado e não fechava bem. Quando não fechava bem, a glória de Deus parava. E quando a glória de Deus parava, eles tinham que fazer concerto na tenda. Fazer concerto na tenda só poderia fazer os levitas. Depois de montado, nem os levitas entravam mais. Somente lá o sacerdote e aqui o sumo sacerdote só uma vez por ano. E o que simboliza nós nos nossos dias? No nosso dia que nós estamos batalhando, porque cada cortina daquela ali representa cada um de nós. Nós podemos até mostrar para os irmãos aqui, onde diz que nós somos a morada de Deus no Espírito, e cada pedra uma em cima da outra. Então nós formamos, todos juntos nós formamos ali o lugar santo e o lugar santíssimo, porque Deus não habita mais em tenda feita por mãos de homem. Amém, amados? Amém. E o que faz muitas vezes o inimigo das nossas almas? O inimigo das nossas almas coloca um contra o outro. Ele se levanta, esse contra aquele contra aquele outro. E daí o que acontece? Como é que diz Efésios? Entristece o Espírito Santo. E quando entristece o Espírito Santo, termina a união. E quando termina a união, a glória de Deus não desce mais. E daí nós não sabemos, é para partir? É para ficar? Para onde eu vou? Para a direita? Para a esquerda? Para que lado eu vou? Mas eu acredito que nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, quando eu dei há 23 anos atrás, a primeira vez esse estudo, eu falei isso aqui. Mas eu até disse: Jesus, falar por falar. Mas a igreja era uma só. O povo era um só. Hoje eu já vejo que é muito necessário falar do cochete de ouro. Não podemos entristecer o Espírito Santo, amados, de jeito nenhum. Vamos entrar agora para o lugar santo. O que é que havia no lugar santo? Aqui que é a sala de espera. Esse lugar aqui, amados, é chamado lugar de espera. A igreja está nesse lugar. Nós vamos falar alguma coisa
e depois eu vou mostrar para os irmãos como a igreja está aqui nesse lugar. Aqui é chamado a mesa da proposição. Aqui havia os pães que os sacerdotes comiam, se alimentavam. 3 fileiras de pães, era assim, como tem mesmo. Aqui é o altar do incenso. Esse altar é do holocausto, ele é de cobre, é juízo. Aqui Deus olha para o pecador cheio de pecado. Mas quando o pecador entra aqui na sala de espera, ele sente a graça e a misericórdia de Deus e não aguenta sentir a glória de Deus e aleluia, e ele faz um homem barulhento porque sente a presença de Deus. E nesse lugar aqui, isso aqui é chamado catsal. Tem Bíblia que diz candeeiro, tem Bíblia que diz candelabro. Isso aqui era o que acendia e clareava o tabernáculo, esta lâmpada. Agora nós vamos ler o livro de Apocalipse, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler o livro de Apocalipse. Quando João foi arrebatado, já é Novo Testamento, capítulo 1, versículo 12. João foi arrebatado e foi levado para a ilha de Pátimo. E lá na ilha de Pátimo ele foi levado para morrer com os animais. E diz a Bíblia Sagrada que João ouviu uma voz falar com ele. E ele disse assim: virando-me para ver quem falava comigo, no 1 e 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Mas o tabernáculo não existia mais. Foi no Novo Testamento, foi agora. Como é que João via então? Virando-me vi para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Nós vamos falar toda vez do sacerdote. Esse homem que João viu, acho que era Jesus. Os irmãos não acham? Amém. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã. Daí dá os detalhes, e na certa era Jesus. E será que esse castiçal que o João viu Jesus foi aqui nesse lugar? Então ele virando, Jesus estava aqui na chamada sala de espera, aonde o sacerdote pode entrar. Mas então como é que nós entramos aqui, se não somos sacerdotes? Vamos ler no Apocalipse ainda 1 e 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então ali Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro. E o que simboliza então esses 7 castiçais de ouro? Aqui a palavra de Deus nos diz, no versículo 20 de Apocalipse, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por que o número 7? Porque é o número da perfeição. João, ele viu Jesus passeando e olhando as 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Lá estava Jesus olhando como é que estava aqui a igreja. Depois nós vamos falar do ofício do sacerdote, o que é que ele faz aqui. Então aqui os irmãos, eu dei mais ou menos por cima, mas nós vamos voltar aqui ainda a falar. Número 7, todos os irmãos já sabem que é o número da perfeição. Número 6 é número de homem. Por isso o anticristo vai fazer a marca da besta no homem com 666. Vai ser anticristo, falso profeta e besta, porque eles querem imitar as 3 pessoas da Trindade. Jesus, porém, é o número 7. O mundo diz que o número 7 é o número da mentira, mas não é. Esse incenso que era queimado aqui, amados, se nós analisar aqui, o que é que o incenso quer dizer? Incenso quer dizer o quê? Oração dos santos. Então, hoje é a oração dos santos. Naquele tempo, era uma resina que só existia em Sabá. Se os irmãos quiserem, na Bíblia está no 60, versículo 6 de Isaías, e que é o que diz que a oração dos santos é Apocalipse 5 e 8. Não vamos ler, senão vai tomar muito tempo. E o material é no capítulo 30 de Êxodo, e versículo 34. O nome do material que era trazido era estorque, ônix e galbano.
Logo em seguida, quando foi montado o tabernáculo, não vamos entrar nesse detalhe, mas é importante principalmente para nós que somos sacerdotes. Começou o tabernáculo, foi consagrado Arão, seus filhos Nadab e Abiú. E o que aconteceu com Nadab e Abiú quando eles entraram aqui? Morreram. O que aconteceu? Morreram. Morto, queimado, foram queimados vivos. E por que foram queimados vivos? Ofereceram fogo estranho. Por quê? Porque era mais fácil. Mas é uma resina, mas vamos queimar por aqui. Por que está lá? Mas a ordem de Deus tinha que vir dos confins da terra num lugar chamado Sabá. Então ali eles queimavam esse incenso. E esse incenso que eles queimavam aqui subia como cheiro suave para Deus. E isso era feito todos os dias. Se os irmãos olharem, fala de Ana, depois nós vamos mostrar, se nós se lembrar e der certo, onde é que a Ana estava. Então, aqui eles queimavam incenso. E aqui era o pão para alimento do sacerdote. Os irmãos se lembram de alguma cena que fala desses pães da proposição? É chamado um pães da proposição. Davi comeu desse pão. Ele não entrou ali, mas ele comeu. E o próprio Jesus cita no Novo Testamento que Davi comeu e não aconteceu nada. E os irmãos se lembram de alguém que entrou aqui, algum rei que entrou aqui e morreu também? Morreu não, mas foi cheio de lepra. Rei Uzias. Rei Uzias era um rei que tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. E aquilo ele se exaltou um pouco e achou que ele, Deus, estava tudo bem. E ele entrou no portão e os sacerdotes correndo, tudo que quem cuidava era os sacerdotes. Ele entrou aqui, não ofereceu holocausto, passou aqui na pia, não se espelhou e nem lavou o pé. A higiene em primeiro lugar, você tinha que lavar pé, mão e depois se espelhar. E entrou. E quando ele entrou aqui, os sacerdotes correram tudo, mas quando chegaram ele já estava leproso, com medo de lepra. Porque ele era rei, mas não era autorizado a entrar no lugar do sacerdote. Amados, amém. Nós podemos ter nos nossos dias, irmão Fabrício, prefeito. Nós podemos ter o presidente da República, mas ele não é autorizado para tomar este lugar. Esse lugar aqui é para quem foi separado. E o lugar que a irmã está aí sentada, o irmão está sentado, é para o irmão também. Por mais importante que seja alguém nesta terra, ele pode ir em frente. Agora, para falar com Deus, só aqueles que tiveram a grande chamada do nosso Deus. Os irmãos podem dar glória, porque os irmãos vão chamar. Vamos entrar no lugar santíssimo, para nós não perder. Nós já falamos do material, né? Ouro, prata, madeira, estaca, corda, pedra, água, cobre, incenso, azeite e linho fino. Agora nós vamos entrar no lugar santíssimo. Enquanto que no lugar santo, olha bem, é lugar de espera. E o sacerdote pode entrar todos os dias apresentando. O irmão Hamilton entrou aqui e cometeu um pecado. Fala para o sacerdote diz para mim: traz um cordeiro ou um novilho, queima aqui. O sacerdote pega, lava os pés e as mãos aqui, se espelha, vê se está tudo bem na presença de Deus. O que é que simboliza isso aqui que eu não lembro mais? A palavra de Deus. A palavra. Então ele se espelha na palavra. Vê se ele está em condições de entrar no lugar. Senão ele vai morrer. Ele vai morrer. Tem gente morta nos nossos dias amados. Isso está escrito na Bíblia, em Coríntios, diz assim: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem, e não sabem que está dormindo. Mas Jesus diz no livro de Efésios: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então oferecer, quando chegava aqui, oferecia um incenso. Se o meu coração fosse limpo, eu estava preparado, subia aqui como um incenso perante o Senhor. E o Senhor aceitava o meu perdão. Enquanto que aquele lugar de espera, aqui, na segunda sala desta tenda, era o lugar chamado Lugar Santíssimo. Quando nós falamos do Lugar Santíssimo, amados, a gente sente a graça de Deus. E nós se lembramos de força de coisa desse Lugar Santíssimo. E o que estava, eu vou apertar nessa noite para as criancinhas. No Lugar Santíssimo estava a Arca da Aliança. Aqui simbolizava a presença de Deus. Esta glória que os irmãos estão vendo lá, ela desce aqui, no meio desses dois querubins, um virado para o outro.
Esses dois querubins é a tampa da arca. A arca é esse caixote de baixo. As criancinhas sabem? O que era então? Diz para mim. Tábuas da lei, o vara de Arão que floresceu e o maná. Vocês estão afiados, né? E pensa, é isso aí mesmo que tem ali dentro da arca. Que coisa linda, amados. Ali era a presença de Deus. O que quer dizer arca? Algo para guardar, algo de muito valor. O Moisés só não morreu porque a mãe dele guardou ele dentro de uma arca. O Noé não pereceu no dilúvio porque Deus guardou ele dentro de uma arca. E essa arca aqui, amados, era a presença de Deus. Agora vamos ver o conteúdo da arca e o que simboliza. Os dois anjos voltados um para o outro. As tábuas da lei. Deus guardando a lei no nosso coração, nos nossos dias. A vara de Arão que floresceu. Eu vou explicar por que a vara de Arão floresceu. A maioria sabe, mas eu vou explicar. No tempo que Moisés começou a fazer o tabernáculo, e Deus falou com ele, se levantou alguém chamado Datã, Coré e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés e disseram: por quê que nós não podemos também? Por que só tu? Nós podemos também entrar e fazer igual, e fazer o serviço do sacerdote e dos levitas. E Deus disse para Moisés: pega a vara de todos eles e coloca no lugar que florescer, é desse que eu me agrado. E colocaram a vara de Arão, que Arão usava uma vara cajado, semelhante a essa aqui. E quando chegou no outro dia, a vara de Arão estava toda cheia de flor, e nunca mais caiu flor daquela vara, daquele cajado de Arão. Por isso foi guardado na arca. E por que foi guardado na arca? E o que aconteceu com esses homens que se levantaram contra Moisés e Arão? A terra abriu e eles foram engolidos, porque eles foram contra os mandamentos de Deus. Então, aqui é a lei de Deus no nosso coração. E a vara de Arão que floresceu, porque Deus não tolera murmuração. Mas de jeito nenhum Deus não tolera murmuração. Não adianta murmurar que Deus não tolera. E esse maná, o que é esse maná? Não é o pão da proposição. Esse pão que era para os sacerdotes comer. Esse maná aqui é diferente. Era um maná que desde que eles saíram do Egito até entrar na terra prometida, eles comiam. Era chamado pão dos anjos. Era um pozinho fininho, tinha gosto de mel. E caía e o povo de Deus se alimentava. Um dos irmãos leu Apocalipse 2,17 e diz alguma coisa parecida com esse maná. Se eu não me engano é 2,17. Eu estou aqui perto, irmão Samuel, eu já estou aqui. 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer darei eu de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém pode conhecer senão aquele que recebe. Onde é que está esse maná, amados? Esse maná está escondido. Não caiu mais, ele está lá escondido. Agora nós vamos falar do dever do sacerdote. Mas antes de falar do dever do sacerdote, amados, nós vamos fazer os irmãos se lembrar de alguma passagem da Bíblia que houve com esta arca. Essa arca aqui, amados, só os levitas poderiam transportar. Os irmãos se lembram de alguém que tocou na arca e morreu? Todo cheio de ruptura? O Sá. Davi foi levar a arca para a cidade de Davi quando ele foi rei. Ele foi lá alegre, contente, pegou a arca, só que ele transportou a arca com bois. Botou um cara de boi e lá foi com a arca. E quando chegou em certo lugar, essa arca pendeu. Quando pendeu, o Sá, de boa fé, botou a mão. Quando botou a mão, morreu na hora. Ele não poderia botar a mão. Por quê? Primeiro, a arca tem que ser transportada com levitas. Segundo, não podia botar a mão na arca nem os levitas. Por quê? Tinha que colocar a mão nos varal. Esses dois varal que aqui estão. O que simboliza essa arca? Quem é essa arca nos nossos dias? Está vendo, irmão? É sério. A coisa é séria. Esta arca somos nós. Por que perto de alguém que crê tem anjos? Por causa do propiciatório, que era a tampa da arca. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos querubins. Então, ao redor
de uma pessoa que tem fé em Deus, acampa-se, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra do mal. livra. Está vendo, amados? Agora eu vou fazer os irmãos se lembrar desta arca que foi roubada. Os filisteus roubaram esta arca e levaram para a cidade de Dagon. Dagon era o rei dos filisteus. O rei dos filisteus parava lá no templo dele, em pé, bem grandão. Existia um lugar chamado liminar que ninguém poderia entrar ali. Colocaram a arca de Deus lá. E a arca de Deus, porque eles tinham roubado. Se os irmãos lerem o livro de Samuel, Eli não estava fazendo segundo a vontade de Deus. Ele não xingava seus filhos cometiam até pecado aqui dentro do próprio lugar, aqui onde era preparado para oferecer sacrifícios, cometiam pecado, e pecado gravíssimo. Foi quando Ana foi lá, orou a Deus, falou com Deus, e Eli, que era o sacerdote na época, falou com ela, e a palavra de Deus nos diz que ela teve aquele filho chamado Samuel, e Samuel logo em seguida Deus falou com ele, disse: eu vou fazer uma coisa em Israel que vai temer os ouvidos de alguém que ouvir. Houve guerra contra os filisteus. E quando o povo de Israel viram que estava perdendo, disseram: vai em Jerusalém e tragam a arca. E quando a arca chegou no acampamento de Israel, o que é que houve? Quem se lembra, levanta a mão, o que é que houve? Houve um avivamento. Houve um barulho tremendo, que o povo de Israel disseram, o povo filisteu disseram: o povo de Israel contratou alguém, não pode. Chegou a tremer a terra. Mas naquele mesmo dia os filisteus roubaram a arca. E os dois filhos de Eli, Efoni e Finéias, foram mortos. E quando deram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Os irmãos estão vendo? Daí levaram a arca e colocaram no templo de Dagon. Levaram a presença de Deus diante dos ídolos. Quando a arca de Deus foi lá, e os sacerdotes saíram no outro dia, quando eles chegaram, o Dagon estava caído por terra. Mas como que esse Dagon caiu? Não pode, ninguém entra naquele lugar. No outro dia levantaram de novo. E quando chegaram no outro dia, além dele caído, ele estava assim as palmas das mãos. E começou a praga lá nos filisteus. E por que começou a praga nos filisteus? Os irmãos sabem por quê? Porque a arca estava no lugar errado. E eu digo nesta noite, amados, para todos nós que somos obreiros e estamos trilhando para ir para o céu. Aleluia. Tem lugar que nós não devemos ir. Glórias a Deus. E se nós ir, nós somos a presença de Deus. Vai causar estrago no lugar onde nós vamos, se o lugar é errado. E a Bíblia Sagrada nos diz que começou a hemorroida no povo filisteu. E o povo filisteu começaram também com úlcera e rato e uma praga só. E o povo filisteu disse: não pode, isso é a presença da arca, a arca não pode ficar aqui. Olha bem o incrédulo decifrando o que os crentes, os cristãos não discerniam. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles disseram: então vamos fazer um negócio, se é mesmo o problema é da arca, nós vamos pegar uma vaca que ganhou terneirinho, e uma vaca que ganha terneirinho não fica longe do terneirinho. Os irmãos sabem que não fica. E vamos colocar ela num carro, vamos colocar a arca, e vamos ver se ela fica com o terneirinho ou ela leva. E colocaram aquela vaca e colocaram a arca. A vaca saiu sem berrar e levou a arca para Israel de volta. Amém, amados? Os irmãos estão vendo, amados, o que é a obra de Deus? Isso é para nós alicerçar a nossa fé, igreja do Senhor. Nós vamos fazer uma campanha a partir de sexta-feira que vem, para os irmãos saberem o que é a presença da arca. Que esta arca, quando pendeu e Uzá morreu com brechas no seu corpo, Davi disse: quem vai trazer a arca? Eu não trago mais. Leva a arca lá para o vizinho mais perto, lá levar para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Quem escutou o programa hoje viu que nós avisamos da campanha que vai começar, o capítulo e o versículo. Levar a arca para a casa de Obed-Edom. Se é para morrer, que morre Obed-Edom. Ele nem faz parte da tribo de Israel. 3 meses depois disseram para Davi: Davi, a casa de Obed-Edom, Deus abençoou tudo. A sua família, tudo que ele tem foi abençoado. Por quê? Por causa da presença da arca que lá estava com aquele homem. Aí Davi viu que a arca do Senhor tinha que ser transportada com a mão e por levita. E aí Davi foi transportar a arca do Senhor e transportou a arca de Deus para Israel. A alegria foi tanta que ele nem se lembrou que era rei. E quando chegou lá, a sua própria mulher
Mical diz que desprezou eles. Tu faz igual os vadios que existem. Ela quer dizer, tu é rei, faz igual os vadios. Porque de tanto que ele sentiu a glória de Deus, aquele dia, amados, foi um dia de glória. Mas os irmãos, a maioria conhece essa passagem. Os irmãos que não conhecem, nós vemos assim uma beliscadinha. Os irmãos vão ouvir pregação parecida, os irmãos não veio. Eu tenho certeza que alguns já escutaram também pregação parecida com isso aí. O que é que Davi disse para Mical quando ela desprezou Davi? Que, amados, contar o que nós sentimos e a graça de Deus, pode contar quem ouve, é diferente de quem esteve lá presente, quem esteve lá e sentiu, quem esteve lá e pôde sentir a graça e a misericórdia de Deus. Então é diferente de quem está lá, é diferente de quem não está lá. Então por isso aquela mulher fez aquilo, e a Bíblia Sagrada nos diz que ela nunca teve filho, por causa daquilo ali, que ela desprezou o rei de Israel. E quando nós sentimos a glória de Deus, amados, por que hoje em dia nós vimos igreja de alguém que com o nariz empinado e assim com o nariz arrebitado? Porque não sente a glória de Deus. Porque se todos os homens sentissem a glória de Deus, nós iam ver que para Deus nós somos todos iguais, não tem ninguém maior do que ninguém. É tudo igual. Se nós olharmos as tábuas do tabernáculo aqui, ó, são todas elas do mesmo tamanho, não tem uma maior ou outra mais pequena. Por mais dinheiro que alguém tenha, mas ele é igual diante de Deus, na presença de Deus, é tudo igual. E nós olhamos os nossos dias hoje, tem pessoas que são meio empinados, porque Deus abençoa, muitas vezes fica um pouquinho rico e querem ser melhor do que os outros, mas porque não sente a glória de Deus. Porque se sentisse a glória de Deus, eles se despiam dos seus reinados, como Davi tirou a roupa de rei, tirou tudo, e lá estava Davi pulando e saltando, sentindo a presença de Deus por causa da arca. Agora nós vamos falar do sacerdote, sumo sacerdote e seus ofícios. Depois vamos falar de sacerdote, sumo sacerdote e suas vestes. Vai dar tempo, vai fechar certinho. Agora é para os sacerdotes na casa do Senhor. Vamos falar, dar um toquezinho sobre os obreiros. Quem são? Aqui, Simeão, Rubem fazem parte das tribos, mas o responsável pela presença de Deus era os levitas. Os irmãos que já pertenceram à igreja católica, não queremos ofender ninguém, mas só falar para os irmãos que é coisa da verdade. O sacerdote está aqui trabalhando, e em vez de quando os irmãos verem o São Cristão que toca uma sinetinha. Nós vamos falar nessa noite dessa sinetinha que será do passado. Então, o levita, aquilo ali, existe São Cristão, que é o levita, o sacerdote faz o trabalho, e de volta e meia ele bate a sineta para mostrar que o sacerdote está fazendo o seu ofício. Então nós vamos falar agora, em primeiro lugar, dos seus ofícios. Qual é o ofício do sacerdote? Eu vou falar bem devagarzinho para os irmãos não esquecerem. Quem quer escrever, pode escrever. Olha bem, dentro da ordem. Primeiro lugar, tomar conta do tabernáculo. Segundo, oferecer sacrifício. Por que o sacerdote oferece sacrifício? Nós olhamos, o que quer dizer a palavra sacerdote? Em latim, sargedo, que significa sacrificador. É o que sacrificava. Então, tomar conta do tabernáculo, oferecer sacrifício, acender o fogo, conservar sempre acesas as lâmpadas do altar, queimar incenso no lugar santo, abençoar o povo, purificar os imundos que estão com lepra, ensinar a lei, encorajar o povo a ir à guerra e julgar os casos difíceis. É fácil, amados? É fácil, não, Daniel? É difícil, mas nós temos que fazer. Se a boca seca, se vira. O povo não quer nem saber. E nós temos o responsável. Nós temos, mesmo o maleixo que nós temos que encorajar o povo. Paulo disse assim, que como que contra estrado, mas como que nada tendo, mais como que fraco, mais nunca demonstrar para o povo que está sentindo. Esses dias atrás eu escutei alguém, umas irmãs que disseram, vamos fazer uma campanha em favor dos obreiros. Eu fico com vergonha. Porque quem tem que fazer uma campanha pela igreja é os obreiros. Não é a igreja fazer campanha pelos obreiros. Amados, eu não posso sair fora do estudo. Os irmãos sabem o que é ter mais altinho? Os irmãos são a luz do mundo. E nós obreiros somos a luz para vocês. Esses degrauzinhos mais altos, para vocês olharem para nós. Agora olha para a cara dos obreiros aí. Olha para a minha cara e para os demais irmãos quando estiverem aqui sentados, para ver se eles têm realmente rosto, aparência de sacerdote.
Vê se eles têm mesmo aquilo que a Bíblia Sagrada ensina que o verdadeiro sacerdote tem que ter. O que é que significa um sacerdote na igreja? Ele não foi separado para dar show e ver o povo aplaudir ele. Não. Ele tem uma responsabilidade de levar a arca de Deus. Ele tem uma responsabilidade de fazer o povo compreender que nós somos a arca do Senhor. E se nós chegar aqui e dizer que esta igreja aqui não é uma igreja avivada, é uma vergonha. Quando nós essa vergonha, essa igreja não é avivada. Se ela não é avivada, a culpa é do sacerdote. Porque quem tem que tomar conta do tabernáculo é o sacerdote. Quem tem que oferecer sacrifício é o sacerdote. Quem tem que acender o fogo é o sacerdote. Aleluia, Jesus. Quem tem que conservar acesas as lâmpadas do altar é o sacerdote. Quem tem que abençoar o povo é o sacerdote. Purificar, se tem alguém imundo, tem alguém em pecado, ele tem que purificar. Eu pregar nesta noite, os irmãos estão em pecado. Alguém está em pecado. Só assim. Se não é dever de sacerdote, se é dever de acusador. Se é acusador, sacerdote tem que resolver o problema. Tem alguém em pecado, ele tem que purificar os imundos, ensinar a lei, encorajar o povo a ir à guerra e julgar os casos difíceis. Nós vimos hoje nos nossos dias sacerdote que diz: olha, se não fazer como eu quero, é a última vez que eu estou pregando. Que vergonha! Vai lá para a rua que não serve nem para ser membro, quanto mais um obreiro. Eu tenho vergonha desses obreiros, amados. Que Deus tenha misericórdia, possa que amanhã eu mudo. Mas nós que somos obreiros, fomos responsáveis para pegar esta igreja e levar para o céu. Nós temos que ser diferentes. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ser diferentes, não pode ser Louvado assim. seja o teu nome, Jesus. Seus deveres, os deveres do sacerdote e o dever de um sumo sacerdote. Aleluia. Agora, qual era o dever do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, amados, ele entrava, enquanto o sacerdote entrava aqui, na sala de espera, o sumo entrava aqui, mas somente uma vez no ano. Os irmãos se lembram de alguém que entrou aqui? Nesse lugar aqui? Ele era o sacerdote do ano, o sumo sacerdote do ano. E ele entrou aqui. Os irmãos sabem, eu vou dar mais umas pistas para os irmãos. Zacarias entrou aqui. E quando entrou aqui, um anjo apareceu para ele. E disse para ele: a tua mulher vai ter um filho. Era Isabel. E tu vai colocar o nome de João Batista. Vai o que vai preparar. Mas a minha mulher já é avançada em idade, eu acho que não, né? Duvidou. Aqui nesse lugar não se duvida. E ele duvidou. E o que aconteceu com quem duvidou? E o que acontece com quem duvida? Então o que acontece com o sacerdote que duvida? Não prega mais. Fica mudo. Tem sacerdote que não tem mais força para pregar. Tem sacerdote que não tem mais força de falar do amor de Deus. Tem sacerdote que se oferece à pregação, eles não têm mais força para pregar. É porque eles estão duvidando da presença de Deus. Amados, nós não vimos. Mas escuta o que o irmão Hamilton vai dizer nesta noite, que nós temos base na palavra. Aqui nesse lugar nós não vimos. Mas os anjos do Senhor estão aqui. A presença de Deus está aqui neste lugar. E quem está falando com nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve neste tabernáculo. E o Espírito Santo está hoje neste tabernáculo que aqui está nesta noite. Aleluia! Nós reunimos para congregar. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Zacarias ficou mudo até na época de nascer a criança. Quando ia nascer a criança, alguém diz: bota o nome tal e tal e tal. Ele escreveu numa taubinha, João, que o anjo tinha dito para ele. Quando ele colocou no João na taubinha que entregaram, a língua soltou e ele começou a falar de novo. Então sempre tem uma esperança para quem fica mudo. Aleluia. Amém, amados? Mesmo mudo, irmão, mas não sai da presença de Deus. Aleluia. Espera que a promessa que Deus fez para ti, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. E nós somos fracos, muitas vezes acontece de nós duvidar. Mas fica no lugar da bênção. Fica dentro do tabernáculo, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vou deixar isso para trás. Vamos ler agora as suas vestes. Como é que se trajaram? Os irmãos estão vendo aqui o sumo sacerdote?
Vou falar dos trajes dele, que já falta 20, nós vamos ter movimento também. Quem é que tem coragem? Tem coragem de vir aqui, irmão Dani? Tem? O pessoal faz desenho para nós no quadro com a escolinha, então não, eu vou fazer contigo mesmo. Vem aqui, te vira para lá. Tu é o sacerdote. Eu vou ler na Bíblia, em Êxodo, não tem vergonha de cair, né? Nós vamos ler em Êxodo, vamos falar do traje dele agora então. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Marajane. Eu queria saber se era subterrâneo onde está a arca ou se ali era onde quem chegava aqui e estava atrás daquela cortina. Não, Marajane, quem entrava aqui só via esse lugar aqui. Pode ver que tem uma aberturinha, mas não tem não. E essa cortina que aqui está, na realidade ela não é assim, ela era desenhada querubins aqui, esse véu aqui. Não via, só entrava até aqui. Né? Não tinha como entrar aqui. Aqui só entrava o sumo sacerdote. Se os irmãos lerem o livro de Hebreus, eu não penso o livro de Hebreus conta disso. Jesus, ele quando morreu, o véu do templo se rasgou. E daí, então, nós podemos falar com Deus direto. Antes, nós tínhamos mediador. Então nós tínhamos que chegar por que os sacerdotes hoje da igreja católica estão dentro da lei antiga? Os irmãos se lembram, antes de nós ser crentes, nós íamos para o padre e dizia, padre, eu fiz isso, fiz aquilo. E ele dava a sentença e nós íamos lá. E daí ele dizia, faz isso, faz aquilo. Pode ver, os irmãos vão ver o traje do sacerdote, que eles não estão bem, mas é mais ou menos por ali como eles fazem os sacerdotes. Só que hoje os sacerdotes, como a igreja católica foi fundada em Roma, no Vaticano, e padre quer dizer pai, e papa quer dizer papai na linguagem italiana, então eles não dizem sacerdote, mas dizem padre e papai, e para madre quer dizer mãe, né, na língua italiana. Deu para entender, irmã Regina? Ou não? Não, porque eu achei que era subterrâneo, onde está os querubins ali, eu achei que era subterrâneo, sabe? Eu achei que essa parte ali era assim, um em cima do outro, na tenda, mas um espinho, sabe? Não é, não. É aqui reto pro chão. Entrava até aqui assim mais ou menos, ó. Isso. Aqui, ó. Tem ali, ó. Não. Ali, ó. Não dava. Ali, ó. Dentro. Ó, aqui tem um mais pequenininho, se vocês quiserem ver a abertura da arca, só que é mais pequenininho. Então, irmãos, e qualquer coisa que vocês, eu não sou dono da verdade, a gente explica aqui o que a gente tem, mas por nada pode acontecer e os irmãos aí me ajudam, né? Não, daí depois eles podem ver a maquete lá para ver, né, a divisão certinho, ver na maquete dá para ver certinho como é que é. Ó, irmãos, no capítulo 28 de Êxodo, nós vamos falar das vestes sacerdotais. Essas vestes é importante. É muito importante para nós estudarmos isso. Se os irmãos quiserem abrir aí para nos ajudar a ler. Nós deixamos alguma coisa para trás que não dá para falar tudo, né? Não dá para, senão toma muito tempo. Aqui no versículo 4 do capítulo 28 diz assim, as vestes sacerdotais, diz assim, ó. Estes, pois, são os vestidos que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica de borda, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Os irmãos aí conseguem enxergar aqui o sacerdote? Então nós vamos falar agora um por um. Não vamos falar como lemos aqui, vamos falar o sacerdote se vestindo. Primeira coisa que o sacerdote colocava era uma túnica de linho fino. Os irmãos vão perceber que Jesus usou e foi certas vestes de Jesus não foram rasgadas, sorteadas inteira. Então o primeiro que Jesus vestia, o primeiro que o sumo sacerdote e o sacerdote também vestia. Nem todos se vestiam igual. O sacerdote se vestia até um pedaço, e o sumo sacerdote tinha mais coisa. Nós vamos mostrar o que o sacerdote tinha mais, o sumo sacerdote tinha mais. Túnica de linho fino. Então, manga comprida, estica as mãos, Daniel, manga comprida até aqui, e até aqui, fechado aqui assim, e até aqui tapado no pé. E para garantir ainda não eles subirem os degraus para não aparecer as vergonhas, por dentro eles tinham que ter calção, bem grandão. Essa era a túnica, a primeira que eles tinham. Peça básica usada por todos os sacerdotes. Segunda veste era chamada de manto ou sobrepeles. Quem pegou o mapinha das vestes sacerdotais tem aí? O que era? Essa agora era uma peça, a manga não era longa, era curta e não ia até lá embaixo, ela vinha só até aqui. E ela era azul, é a realeza. Só essa peça, amados,
chamados sobrepeles, elas tinham na ponta dela, aqui embaixo, romas, chamados sinetinhas, para os irmãos entenderem melhor, sinetinhas, que essa que o São Cristão bate, não era no próprio traje do sacerdote, do sumo sacerdote, que tinha ao redor dele aqui, que quando ele entrasse no lugar santíssimo, ninguém poderia entrar. Então, de fora eles sabiam se ele estava morto ou se ele estava ainda trabalhando. Por quê? Por no ele se movimentar, o barulho da sinetinha que estava nas sobrepeles. Então ele virava para cá, virava para lá e os barulhos lá fora. Todo mundo escutando. O sacerdote está vivo, o sumo sacerdote está vivo. Se ele morresse, tinha que arrastar ele com uma corda de lá de dentro, que ninguém poderia entrar lá. Pode ver que Zacarias, quando saiu o mundo, demorou sair, ninguém entrou lá dentro, não poderia entrar. Então, aí é a sobrepele chamada manto. É a segunda veste. Vamos para a terceira veste. A terceira veste é chamada éfode, ou estola sacerdotal, que o sacerdote usava. Agora, essa veste, amados, isso aqui é muito importante, porque esse não é o peitoral, né? Esse é o éfode ou estola sacerdotal, que era colocado, era esse aqui. Ó, os irmãos estão vendo? É um pouquinho mais, não vai até lá embaixo, mas vem até aqui, ó. O primeiro que tapava o manto veio até aqui, depois a sobrepele aqui e o outro aqui. Era tipo um avental. Esse avental tinha duas tirinhas que enganchavam aqui. Se os irmãos lerem ali o livro de Êxodo, os irmãos vão ler. Tinha uma pedra aqui e a outra aqui. Nessa pedra tinha os 6 filhos de Israel aqui e os outros 6 aqui, da tribo de Israel. E depois Jesus levou sobre os seus ombros, se nós olharmos, ele foi sumo sacerdote. Agora, amados, em quarto lugar tem o cinto, que era feito do mesmo material e colocado então aqui e apertado, segurava essas 3 peças. Então falamos da longa, da mais curta, do avental, né, que é o éfode ou estola. Os irmãos vão ver muito isso no livro de Gideão. Gideão chegaram até fazer idolatria do éfode, mas não pode, por Deus não poderia fazer aquilo ali, não pode fazer aquilo ali, que é o que ia até aqui e no longo aqui do sumo sacerdote. E agora o quarto, o cinto, e o quinto, agora o peitoral do juízo. O peitoral do juízo, amados, era um bolso de 1 palmo de largura por 1 palmo de altura, dobrado, e ficava um bolso aqui, com 3 fileiras de 4, dando um total de 12. Os irmãos viram o fundamento ali quando alguém leu ali o 21 de Apocalipse? Então, se os irmãos quiserem, eu posso até passar para os irmãos. Judá, diamante, depois Simeão, safira, Rúben, esmeralda, Gade, diamante, Naftali, safira, Agata, ametista, ônix, jaspe. Está aí na sequência, que se os irmãos quiserem, eu passo aí para os irmãos que querem fazer esse estudo, está aqui analisado por nós. Dentro desse bolsinho, então 3 fileiras e 4, e formava um bolso. E agora dentro desse bolso, amados, era colocado uma pedra. Vamos ler a texto, se os irmãos quiserem acompanhar aí, está no capítulo 28, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim. Dentro deste bolso do sacerdote, aqui, ia essas pedras coladas. Nesse bolso era colocado uma pedra chamada Urim e Tumim. Isso aqui no peito é porque os nossos nomes estão no coração de Jesus. Amém, amados? Ele foi o nosso sacerdote, ele tem no seu peito o nome de cada um de nós que está ali. E agora dentro do bolso do sumo sacerdote havia a pedrinha chamada Urim e Tumim, que ele, no ele se movimentar lá, a sineta era para quem estava de fora. E o Urim e Tumim era para ele mesmo. Ao ele se movimentar, ela traiava mais ou menos. Vamos supor, o povo de Israel vai para onde agora? Para a direita, para a esquerda, que resposta vai ter? E no ele se movimentar, ela fazia a vontade de Deus. Também farás o peitoral do juízo, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim. Se os irmãos olharem, tem a letra B embaixo, as luzes e as perfeições, para que estejam sobre o coração de Arão quando
entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, continuamente. Agora vamos para ao último traje do sacerdote, o número 6. O número 6 é chamado mitra. É um pano que era colocado na cabeça do sacerdote e depois colocado uma mitra com cordão azul e uma chapa de ouro aqui na frente, para os irmãos entenderem melhor. E aqui estava escrito Santidade ao Senhor. Então o sacerdote subia, tipo Danilo está aqui nesta noite, ele subiu e se virava para o povo. E ali estava escrito Santidade ao Senhor. O sacerdote, o sumo sacerdote vinha e antes de entrar, parava aqui e se virava para o povo. Estava pronto para o trabalho do Senhor, para o trabalho de Deus. Obrigado, irmão. Os irmãos entenderam? Está na hora de nós parar. Os irmãos têm alguma dúvida? Deixar uns minutinhos. Os irmãos querem cantar também? Deixar uns minutinhos. Se os irmãos querem fazer alguma pergunta, já é quase 9 horas, não vamos parar. Não vamos passar da hora. Os irmãos têm alguma dúvida? Pode fazer. Tá, tem muitos irmãos que estranham, né, o estudo, mas é assim, irmãos. Os irmãos não se preocupem. O estudo bíblico é assim. Ô, irmão, mais ou menos quanto tempo ela ficava parada até se movimentar de novo? Até Deus dar direção. Porque o hino de dormir, irmão Valsemir, ele dava luzes e perfeição e direção. E se ele não clareasse, não era para ele. Miriam uma vez murmurou com Moisés. E o povo ficou parado até ela ser purificada da lepra. Eles murmuraram com Moisés que Moisés morreu, a sua esposa e ele casou com outro. Então daí eles murmuraram. E quando murmuraram, Deus disse para Arão e para Miriam: se tem alguém mais melhor que Moisés, me nomeie que eu quero colocar. E Miriam ficou leprosa. E o povo não partiu enquanto ela não foi purificada da lepra. Por 7 dias leprosa. E aí, tem alguém que traduz também que essas pedrinhas, e pode ser também, que era usado muito também, tirava do peitoral, de dentro do bolsinho, que era o peitoral do juízo, e soltava. Ela dava resposta, sim ou não. Para o sacerdote era na claridade. Era luzes e perfeição. Ó, a luz ia aumentando, no que ele se movimentava, a luz ia aumentando ou diminuindo. Aumentou, aqui, então nessa direção. Então, como o sumo sacerdote era o príncipe do povo, ele dizia: amados, o sumo sacerdote, ele é diferente do profeta. Porque o profeta traz o recado de Deus para o povo. E o sumo sacerdote leva as coisas do povo para Deus. Irmão Lelo, pode perguntar, irmão Lelo. A Ana está ali no Lucas Canto ou no pátio? Não, no pátio, irmão Lelo. Boa pergunta, irmão Lelo. Ela estava no pátio. E ela chorava perto das colunas, né? Falando ali com Deus. E uma das coisas, irmãos, que é bom a gente falar também, o sumo sacerdote, ou sacerdote, quem cuidava era o sacerdote. Essas lâmpadas. Ninguém entrava aqui a não ser o sacerdote. O sumo sacerdote não trabalhava. Nem o sacerdote, nem o sumo. Eles cuidavam só disso aqui. Então essas lâmpadas tinham que ser acesas. Quem cuidava de acender era o sacerdote. Eles acendiam durante a noite e apagavam durante o dia. E o que simboliza hoje? Hoje simboliza, lá nós temos um castiçal também. Hoje simboliza correção e disciplina. Quando se apaga e quando se acende. Jesus estava no meio da igreja porque ele olhava, hoje, naquele tempo, quem era encarregado de trazer o azeite era o povo. Pode ver que ontem, na sexta-feira, foi lido o começo quando diz: manda que o povo traga o material. E um dos materiais é azeite para as lâmpadas. Porque o azeite, eles têm 3 funções na Bíblia. Ele serviria para alimento, para unção, para as lâmpadas. Ele tinha valor por causa disso no Velho Testamento. E o povo trazia o azeite, os sacerdotes colocavam, mas quem acendia o fogo era o sacerdote. Então, claro que nós não podemos dizer que o obreiro é o responsável pelo avivamento. Se o povo não traz azeite, não tem como pegar fogo. Agora, quem traz o palito de fósforo para acender o altar é o obreiro. Se o povo tiver azeite, vai queimar. Jesus estava aqui observando a sua igreja. E o trabalho da igreja é trazer óleo, azeite. E para nós, aqui é azeite, mas o que simboliza o azeite? O Espírito Santo. Então, um crente cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja acesa. Jesus passeia no meio e vê aquela igreja acesa. Ele se alegra com aquilo ali. Agora, o trabalho do inimigo, o grande inimigo nosso, ele luta para que esse fogo se apague.
Por isso que ele tenta fazer o que, amados? Apagar, entristecer. Porque se o Espírito Santo, naquele tempo, ele tentava segurar para ninguém trazer o azeite. Hoje, como o azeite vem do céu, que é símbolo do Espírito Santo, ele batalha um contra o outro. Ele me coloca eu contra o irmão daninho. Se eu fico contra o irmão daninho, chego aqui na igreja, eu já não trato o irmão daninho como é igual. E, irmãos, o inimigo não tem força contra nós. Não tem. Pode ter certeza. Por que nós perdemos a guerra então? Porque nós não sabemos vigiar e não temos um contra o outro. Pode falar, irmão Silvio. Nos dias de hoje, nós o Narcisão, que era um sacerdote, tinha a função dele. E o Narcisão para os nossos dias de hoje. O Santo dos Santos, que é aqui, né? No caso, ou lugar santíssimo, aqui é a presença de Deus. Pode ver que hoje nós temos na sala de espera. O que aconteceu hoje? Nós estamos aí estudando, aprendendo, sendo ser santo. Quando é daqui uns dias, vem a presença de Deus. Há obreiros que quando vem a presença de Deus, não, tem que ouvir. Eu ouvi um obreiro um dia dizer, não, quando eu prego, o povo tem que me ouvir. Não, nada disso. Nós, como sacerdotes, nós ensinamos que estamos na sala de espera. Agora, quando a presença de Deus vem, quem manda é Ele. Nós estamos na sala de espera esperando o quê? A hora de ser arrebatado, claro. Mas enquanto nós somos arrebatados, estamos esperando Jesus sim. E quando Jesus vem nos visitar, se eu querer apagar o fogo, eu não estou fazendo um trabalho bom. Ainda que eu estou pregando a palavra, nessa hora eu tenho que dar glória a Deus e aleluia. Como é que dizia Atos dos Apóstolos que viviam em união? Diz que eles caíam na graça do povo. Vamos dar liberdade e glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Igreja. Vamos. Eu sei que. Oi. Hoje não tem mais nada disso aí. Jesus quebrou tudo. No passado não podia. Jesus quebrou tudo. Por que se admiraram Jesus falando com a mulher do poço, a samaritana? Ele não podia. Primeiro, que a mulher era samaritana, Jesus era judeu. Segundo, era uma mulher. Terceiro, ela era prostituta. Só porque Jesus veio nessa terra quebrar todas as barreiras. Ele quebrou tudo, amados. Hoje tem gente construindo barreiras, construindo não. As mulheres podem tranquilamente. Os irmãos podem ver que o apóstolo João, o apóstolo Pedro correram, mas a Maria foi a mais rápida. Por que, amados? Porque ela sabe quantos demônios foi expulso dela e a graça que ela teve de Jesus. Ela tinha um amor grande por Jesus e Jesus tinha um amor grande por Maria. Essa Maria, Maria Madalena, né? Tinha amor pela sua mãe também, mas lá corajosa para ela no túmulo foi a Maria Madalena. Amados, e essa igreja ama Jesus. Amém. E Jesus ama essa igreja. Amém. Mas escuta, igreja, eu poderia trazer para a igreja algo, tirar oferta do povo, pedir dinheiro para o povo, mas eu sei que o povo ia contribuir, mas o que eu mais quero é que esse povo vá para o céu. O dia que nós chegamos, amados, na presença de Deus, como a irmã Nick perguntou se nós podemos chegar aqui, podemos, nós temos na sala de espera. Você que está aqui nesta noite, tem certeza, ou nós estávamos aqui fora. Então nós entramos no portão que é Jesus, oferecemos o sacrifício, Jesus foi o nosso sacrifício. Depois nós passamos aqui e se espelhamos, lavemos nossos pés, nossas mãos e entramos aqui dentro. Nós estamos aqui dentro. A igreja do Senhor está aqui dentro, nesse lugar. Tem igreja mais acesa? Tem. E tem igreja mais apagada. Jesus diz, escreve as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Uma das coisas que eu quero que os irmãos marquem. Hoje era 4 horas da manhã e Jesus disse, diz isso para o meu povo. Era trazido pelos pecados um bode. O bode, o que ele é? Teimoso. Teimoso e alarmoso. Então, quando alguém daqui dessa tribo ia lá, o sacerdote, eu fiz isso, estou em pecado. Vai trazer um bode. Ele vinha daqui, o bode e até aqui o povo todo via. Hoje nós temos na graça, irmãos. Hoje que o irmão cometeu e que a irmã cometeu, não precisa dizer, não precisa falar. Filhinhos, eu escrevo para que vocês não pecais.
Mas se porém vocês pecarem, tem advogado para o Pai. Se o irmão Daninho cometer um pecado, o irmão Fazar cometer um pecado, e eu ficar espalhando para toda a igreja, eu estou fazendo o papel de quem? Do pode. E nós temos na graça. Não faz isso, amados. Não vamos fazer isso. Se alguém pecar, vamos orar. Ele levava umas bodes, ele ia levando na mão. Arrastando com a cordinha. Os irmãos já leram que Jesus entrou no templo, e o que é que Jesus fez no templo? Purificou. O que é que tinha lá dentro do templo? Tinha carneiro, novilho, passarinho. Por quê? Porque esses mais ricos tinham vergonha quando pecavam. Eles tinham vergonha para trazer um bode pelo pecado, todo mundo ia ver como eles eram ricos. Tinha já os campistas na época. O rico chegava lá, sacerdote, tem que ver que ele cometeu um pecado grave. Ele só ia do lado das contas e saiu um bodinho aí. Tanto que oferecia na hora, ninguém sabia. Mas a ordem de Deus não era assim. Ele tinha que entrar aqui, nesse portão, individualmente, publicamente e ciente do que ele cometeu sozinho. E tinha que trazer de casa. Não poderia comprar lá no templo. E Jesus entrou no templo, soltou os passarinhos e disse: a casa do meu pai é chamada casa de oração. Vocês têm feito no ouvido do ladrão. Ainda bem que nos nossos dias, amados, não tem mais nada disso. Ninguém mais vende mais nada na igreja, ninguém mais pede dinheiro na igreja, não tem mais barraquinha na frente da igreja vendendo coisa e fazendo comércio da palavra de Deus. E pensa, isso é uma bênção, é a igreja do Senhor aprendendo, amém? Amém. Aonde isso? É a igreja do Senhor. Olha, é sério, a coisa é séria, amados. O céu existe. Eu quero perguntar nessa noite, nós já vamos orar. Quem sente a presença de Deus? Amém. Amados, eu não dei esse estudo para atacar ninguém. Eu não quero atacar ninguém. Mas se os irmãos quiserem o mapinha pequenininha do tabernáculo, nós vamos passar para os irmãos. Nós vamos dar também as vestes do sacerdote, nós temos para os irmãos guardarem. E eu tenho certeza que esse estudo vai ser dado só daqui a talvez 20 anos. E não vai ser mais por mim, mas tem irmão que eu percebo que já está escrevendo, marcando, que ele sabe o que faz o estudo desse aí na nossa vida. Irmãos, não adianta, igreja. Como é que diz os últimos versículos que tu leu, Ronaldo, tu fez a leitura, o que é que diz lá? Nada entra nessa cidade que contamina. Os irmãos sabem qual é essa cidade? Os irmãos sabem qual é? Essa aqui, escuta o que eu vou dizer para os irmãos, isso eu não vou, não. Os irmãos sabem que existem 3 fontes do saber. Todos nós subimos, e já quando nascemos nós subimos certas coisas. Tem irmãos aqui que já sabem certas coisas já, porque nasceu assim. Existem irmãos que sabem certas coisas porque leu a Bíblia, leu o livro e aprendeu, a segunda fonte do saber. E a terceira, ele aprendeu o que Deus lhe revelou. Eu um dia na minha casa, eu tive o grande privilégio, amados, de ver os muros da Nova Jerusalém e o pessoal salvo que passeava voando por cima dos muros e o inferno distante. Queriam saber o que tinha dentro, mas eles não podem saber o que tem dentro dos muros, porque só entra dentro dos muros da cidade aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Os irmãos acreditam que existe isso mesmo? São bases bíblicas, mas eu tive esse grande privilégio, amados, de ver. E o céu, naquele dia eu pude ver que o céu é lugar de criança, porque é lugar que nós vamos brincar, lá não tem compromisso. Ninguém vai ter compromisso de ter que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo e ter... Não, lá vai ser só lugar de brincar com 2 asas bem grandes. E vamos ter o privilégio de se banhar no rio da água da vida. Os irmãos sabem quantos dias nós vamos ficar lá? Eternamente. Eterno. No Beto Carreiro, como irmão, você não tiver que voltar. Esse lugar é melhor que o Beto Carreiro, é melhor que qualquer lugar desta terra e é para sempre. E o mais triste e o mais alegre, irmão, que a gente tem a maior alegria, que nós vamos escapar de um lugar que é aqui perto chamado Lago de Fogo e Enxofre. Quem é que vai ir para lá? É aquelas pessoas que não aceitaram entrar por a porta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ali ele vai achar lugar para se alimentar. Se nós já estamos do lado de dentro da igreja, como nós lemos, eu acho que foi ontem, ali fala de Coríntios no capítulo 10, quem está em pé, cuidado, não caia. Essa foi a mensagem que Deus colocou para nós dar esse estudo desses dias, nesses 2 dias, sexta e domingo.
Sexta-feira deu aquele problema, mas isso aí senão não tem história, né? Mas foi triste, irmãos. Aquela coisinha que no meio da goela grudava e não desgrudava. Os irmãos já comeram caqui verde, a mesma coisa que comer um caqui verde. Era 8h10. Pode falar, você. Não, o sumo é o próprio Jesus. Isso. Só entra no lugar santíssimo o sumo sacerdote. Os irmãos sabem o que quer dizer isso? É dentro do coração do homem. Só entra o sumo sacerdote. E ele vai no coração do homem e da mulher. Ele não diz nada. Se alguém disser assim, não, aquele irmão lá, Deus me mostrou que ele está nesse pecado e naquele pecado. Não acredito, amados. Só quem sabe o que tem no coração de um homem é o sumo sacerdote. Nós estamos no lugar de espera. Como é que disse Pedro? Para nós cuidar do rebanho de Deus, não por torpe ganância, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Porque quando aparecer o sumo pastor, o sumo que é acima de tudo. Pode falar, irmão. Naquele tempo, o sumo sacerdote tinha que estar santificado para descer o poder de Deus. Sim. Hoje, se nós não estivermos buscando a santidade, Deus não fala com nós. Nós temos que estar em santidade. Tá, igual o desviado, por exemplo. Ele conhece, por isso que se torna tão difícil para voltar para a igreja. É a parede. A cortina é construída de novo. Ele mesmo construiu. Mas se ele tiver força, ele volta. Então tem que vir por vontade própria. Vontade própria. Sabe o que acontece? Que a primeira vez é diferente. A segunda vez, a pessoa que ela está distanciada, depende de quem fala aqui, entende mais do que quem está falando. Aí é difícil. E o apóstolo Paulo disse que para nós considerar os outros superiores a nós mesmos, mas é difícil. Nós considerar quem é superior a nós é fácil. Agora, quem nós não entender mais é muito difícil. Amados, depois a irmã Nete tem uma pergunta, ela vai fazer, mas aqui, ó, esse aqui tem 5 colunas. Ó, na entrada aqui, ó. Essas 5 colunas quer dizer os 5 passarinhos, e as 5 virgens prudentes, e as 5 letras de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Pode falar a letra dele, Paulo quer dizer 5 também. E as 5 virgens que foram do céu, e 5 não foram. Nem por mim. Amados, esse éfode sacerdotal, que é chamado éfode sacerdotal, que era o manto aqui, que não era o peitoral do juízo, era esse outro colete de baixo. Não era esse peitoral que era pendurado aqui, não. Esse aqui, ó. Isso aqui, tanto o Gideão como o Davi, eles levavam isso aqui, eles achavam aquilo ali uma coisa importante. Levavam. Agora, quando o Salomão fez o templo, a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele fez o templo, ele levou as coisas tudo para dentro do templo. Daí o tabernáculo terminou. Não tinha mais, irmãos, quando olhar, tem a, como é que eles dizem? Maquete do templo de Salomão. E foi colocado lá dentro. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor levou tudo, terminou tudo. Deus ficou sem falar com o homem, porque o homem não cumpriu a lei. Sempre foi dada a lei, mas ninguém cumpria. Não teve quem cumpriu. Então, como eles não cumpriram a lei, Deus ficou sem falar com o homem 430 anos. No fim de 430 anos, lá em Israel, nascia o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os irmãos sabem que ele nascia porque ele amava nós. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta? Nós paremos por aqui. É porque o José ele cedeu para Efraim e Manassés. Então Efraim e Manassés, os dois filhos de José que nasceram no Egito. A gente sempre diz Efraim e Manassés, mas o Manassés é mais velho que Efraim. Esse aqui é o filho mais velho de Jacó. Esse homem aqui ele não teve herança porque ele deitou com a concubina do pai dele. Né? Mas deixa direito de primogenitura. Perdeu o direito de primogenitura, ele seria o primogênito. Se os irmãos olharem a bênção, os irmãos vão ver
como é que é dado a bênção. Quando ele pega na mão de Judá, Jacó, antes de morrer, pega em Judá e diz: eu vejo Judá um leãozinho. Ele já via Jesus, porque é bom os irmãos entenderem uma coisa, nós já vamos parar. Mas todo sacerdote tinha que nascer da linhagem de Levi, da tribo de Araão. Por que o povo israelita não acredita em Jesus? Nasceu na tribo de Judá. E aí a pergunta é: por que Jesus nasceu na tribo de Judá? Promessa que ele fez para Davi. Davi era da tribo de Judá. E como Davi foi um dos reis mais obedientes a Deus, ele disse: da tua sucessão não vai faltar ninguém no trono. Quando o filho dele, Salomão, pecou, foi rachado as tribos. Ficou Benjamim e Judá numa, e as demais tribos pertenceram a Israel. Mas continuou com o rei com uma, foi Salomão, e Jeroboão com as outras. Mas sempre teve rei que ele prometeu para Davi. Salomão não andou igual a Davi, mas ele prometeu para Davi. E quando chegou dali muitos anos, Jesus nasceu da tribo de Judá. Jesus era judeu, nasceu da tribo de Judá, e o povo de Israel não aceitou. Mas nós aceitamos, porque nós conhecemos a história, e não importa onde ele nasceu. O importante é que ele veio salvar nós, e nós sentimos a sua presença. Então não adianta dizer que ele não existe, porque ele existe, porque nós sentimos. Amém, amados? Quem ama Jesus e os seus projetos, os seus planos, dão glória para ele bem forte. Glória a Deus, aleluia. Dá uma aleluia bem forte. Glória a Deus. Os irmãos sabem o que é ter o sininho ali no sobrepé? Os sacerdotes, somos nós sacerdotes. Estou até por aí com os irmãos. Nós já vamos parar. Vamos parar aí. Eu vou ler um pedacinho aqui. Diz assim Isaías profetizando: olha o barulho que tem na sobrepele nossa. O primeiro manto é o nosso, o segundo é o revestimento. Esse revestimento é para quê? Se o primeiro é as nossas vestes, que vem até aqui, o segundo é o azul. O azul é o símbolo de coisas celestiais. E nesses celestiais tem as sinetinhas, que faz barulho. E esse barulho o que é? Diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros os guarda, de todo dia, de toda noite, de contínuo, se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Dentro do coração de cada crente existe uma sinetinha que não deixa ele parar quieto. Se ele conversa com alguém, ele não fica sem dizer que Jesus é bom e que ele está indo para o céu. Se ele conversa com alguém fraco, a mensagem dele é: fica forte que nós temos ido para o céu. Se ele conversa com alguém que está com problema, ele sempre traz uma solução, porque ele traz sobre a pele dele, sobre a veste dele, ele tem uma veste do Senhor, o revestimento dos céus, que é o Espírito Santo. E como diz o hino que os irmãos cantam, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu danço como Davi, eu pulo como Davi. Nós não ficamos quietos, amados, e nós fizemos barulho. Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé. Tem mais pergunta? Não, né? Terminou? Os sacerdotes não podiam ter defeito também. Exatamente, isso aí é uma coisa muito importante. O sacerdote não podia ter defeito, mas sim, futuramente os irmãos vão pregar sobre isso aí. Os irmãos vão ver daqui para frente, os irmãos vão ler a Bíblia. Os irmãos têm o livro de Hebreus, os irmãos vão ver o livro de Hebreus sobre aonde Jesus entrou, aonde está a arca, onde é que está cada peça desse aí. Os irmãos vão ver como os irmãos daqui para frente, os irmãos vão ler a Bíblia. Totalmente diferente de quando os irmãos liam esse tabernáculo. Ele está em todo lugar, até no livro de Apocalipse, desde Êxodo até Apocalipse. E nós vamos nesta noite orar, fazer uma oração com bastante fé, que o conjunto vai tocar. Quem entendeu diz amém. Amém. Então os sacerdotes também entenderam, irmãos, a responsabilidade que é no nós subir aqui as nossas vestes espirituais, e nós demonstrar para o povo que nós temos não uma lâmina aqui de ouro, mas nós temos dentro da nossa mente e dentro do nosso coração algo escrito chamado santidade ao Senhor. Os irmãos sabem o que é santidade ao Senhor? É o irmão ser separado do Senhor. O irmão não pode ser separado do Senhor e fazer coisa profana. O irmão não pode profanar. Nós não podemos colocar aqui no culto pessoas profanas, pessoas que não têm novo nascimento, que aceitaram Jesus e foram separados para a obra. Não podemos, mas também nós não podemos tomar lugar de profano lá fora. Existe um lugar que o crente não pode ir. Se ele ir, ele perde a presença de Deus.
Os irmãos vão se cuidar daqui para frente, onde os irmãos vão? Tudo me é lícito. Amém. Tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Não se deixa dominar, irmão. Tem lugares que não deve ir, irmão. Por quê? Porque tu és a presença de Deus. Tu és a arca do Senhor. Vamos orar nesse momento? Quem dos irmãos aí sentiram de fazer uma oração, vem aqui orar pelo povo. Quem dos irmãos quer orar pelo povo aí? Subam aqui. Quem sentiu de sofrer aí? Quem sentiu no coração arder, vem aqui orar pelo povo. Vem aqui orar, irmão. Vem aqui, irmão Wilson. Vem aqui orar pelo povo. O dever do sacerdote é abençoar o povo. Abençoa o povo, irmão Wilson, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Pai, celestial, te agradeço, Pai. Deus de maravilha. Aleluia. Essa é a nossa oração aqui, Jesus. Amém e amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Como Deus, e o meu caminho é de sacerdote.